Fala galera da Boa Alimentação, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da universidade e hoje nós vamos fazer um bate-papo e uma aula personalizada para você que quer aprender a como realizar a compra de insumos na Boali, ou então para ir aperfeiçoando cada vez mais a maneira que você calcula a demanda na hora de realizar os seus pedidos. Não existe uma regra, uma planilha mágica que vai te dizer exatamente e 100% com certeza do que você deve pedir e do que você não deve pedir, porque são vários fatores, inclusive o fator humano da hora de preparo, que podem influenciar a sua quantidade de estoque, os produtos que foram vendidos, e aí você precisa analisar todas essas informações antes de realizar o seu pedido. Então, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco quais indicadores nós precisamos analisar na hora de realizar um pedido. Vamos ver a função da calculadora de compras, que serve basicamente para ajudar a quantidade em reais do pedido que nós estamos fazendo, se está muito alto ou muito baixo. Vamos entender como calcular as médias de produção e de saída dos produtos da nossa loja para nos auxiliar em como e quando e a quantidade exata do que nós iremos pedir. E por último, vamos falar um pouquinho sobre estoque de segurança e a sua importância, e também a como controlar mais de perto o CMV das nossas operações. Então, bora lá, vamos entender um pouquinho sobre indicadores. Bom, existem basicamente 3 passos na leitura de indicadores que nós devemos realizar antes de executar qualquer pedido. O primeiro deles, sendo o seu pedido semanal, por exemplo, nós precisamos saber a quantidade de faturamento da semana anterior. Lembre-se, caso a sua operação faça pedidos quinzenais, você precisa pegar dos últimos 15 dias. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o seu pedido é feito no dia 14, você precisa puxar a quantidade de vendas que você teve do dia 7 até o dia 13. E aí também lembrar quando vai chegar esse novo pedido. O novo pedido ele tem um delay para que ele seja entregue na sua loja, que isso varia de operação para operação. Então você precisa saber quantos dias em estoque você precisa ter. Isso vai contar muito na hora que a gente falar sobre estoque de segurança. Qual o tamanho do estoque de segurança que você deve ter, porque sempre que você realiza um pedido, existe um delay até que a Platlog entregue esse pedido na sua operação. O segundo passo, nós precisamos saber qual a movimentação de produtos que a gente teve. Então, se no primeiro passo a gente sabe quanto foi o faturamento em reais, no segundo passo agora nós precisamos saber quais foram esses produtos que mais saíram ou que menos venderam na nossa operação. Para isso, nós vamos puxar um relatório de vendas no Deguste, que inclusive eu trago o caminho para ficar mais fácil para vocês. Então, entrando no degusteone.com.br, você vai entrar com seu login e sua senha, e aí você vai na parte de relatórios, depois produtos de venda, movimentação e por último movimentação de produtos. Lá você coloca como filtro a última semana ou os últimos 15 dias ou a quantidade que você quer puxar, tá? Para que você possa consultar. Ele vai dar um relatório muito parecido com esse que vocês estão vendo aqui, mostrando quais foram as categorias mais vendidas. Então, por exemplo, se nós fôssemos analisar este relatório em específico, nós teríamos aqui, o principal produto mais vendido foi o Cristo salada, tá? O segundo, o crepe de frango com cream cheese. O terceiro, o Cristo salada completa. O quarto, salada ave Caesar. O quinto, wrap de frango Caesar. O sexto, wrap de frango picante quente. Galera, já tá claro que não pode faltar frango nessa loja. E frango é um produto que deve ser aí prioridade na hora de realizar uma compra para que ele nunca esteja em falta. Faltar esse produto principal com certeza vai significar falta de vendas e queda no número de vendas, porque o seu consumidor vai procurar uma outra opção. Então, é muito importante entender, na hora de puxar esse relatório, quais são os produtos que você está mais vendendo para que faça sentido que você esteja comprando e que tenha inclusive uma quantidade de segurança no seu estoque, caso aumente as vendas nesse período entre um pedido e outro.
tá? Então, com esse relatório em mão, você vai poder aí estar acompanhando e sabendo a quantidade de sobremesas que você vendeu, a quantidade de sucos que você vendeu, e tudo isso vai ajudar você a relacionar aí quais produtos você vai precisar pedir mais. E o terceiro passo é verificar o que nós ainda temos em estoque. Então, vamos lá, relembrando comigo. Primeiro passo, a gente vê a quantidade em reais de faturamento. O segundo, quais foram os produtos mais vendidos. E agora, no terceiro passo, nós precisamos ver quais itens ainda temos no estoque. Isso são embalagem, resfriados, congelados, os produtos de limpeza, porque todos eles são pedidos pelo operador logístico. Então, você vai utilizar uma planilha que está no nosso Google Drive, que é a nossa planilha de contagem de estoque, para que você possa contar todos os produtos que você tem e já fazer aí uma previsão de qual será seu pedido. Qual deve ser o dia de contagem desse estoque? Você vai fazer no último dia antes de receber o seu pedido da Platilog. Por quê? Será o dia em que o seu estoque estará mais baixo. Vamos imaginar que você receba a Platilog toda segunda-feira. Essa contagem deve ser feita no domingo ou na segunda-feira bem cedinho. Por quê? Dessa maneira você vê tudo que foi utilizado até a chegada desse próximo pedido. A hora de realizar o seu pedido, você vai sim ter esse delayzinho, geralmente 1 ou 2 dias, mas você saberá qual é o seu estoque mais baixo, em que momento ele está mais baixo e o que ainda tem nele para poder fazer um novo pedido, tá bom? A planilha de contagem está aqui do lado mostrando para vocês, tem aí o que e qual item está disponível e qual item você vai pedir. Então aqui você pode pegar inclusive com a equipe de loja para ficar mais simples e cada um contar uma parte e vocês passarem aqui para essa planilha de uma maneira que você visualize o que você tem aqui em estoque, tá? E aí é hora de analisar todas essas informações. Quando nós fazemos um cálculo de demanda do nosso pedido, são muitas variáveis que nós precisamos cruzar até termos um pedido que seja aí o mais próximo da realidade de uma loja. Quando falamos em fazer compras, uma loja que compra muito bem, ela não deve comprar nem muito acima e nem muito abaixo. Por quê? Se ela comprar muito acima, provavelmente ela tem dinheiro parado no seu estoque. Se ela comprar muito abaixo, provavelmente ela corre o risco de faltar produtos e, consequentemente, perder as vendas. Então, juntando esses 3 passos, você vai fazer uma análise, cruzando os produtos que mais estão sendo vendidos e as quantidades de itens que você ainda tem em estoque. Não se esqueça de fazer uma projeção na hora de pensar no pedido, dependendo do seu modelo de operação. Se terão feriados, será que no feriado eu vendo mais, eu vendo menos? Existe alguma promoção que vai estar rolando ou que eu quero fazer? Será que eu preciso me programar e comprar mais determinado produto? Alguma campanha da Boali? Ou então até a própria previsão do tempo, Se vai esfriar, se vai esquentar, tudo isso pode influenciar a venda do seu negócio. Então é importante que você lembre disso. E aí, um ponto de atenção, se você tem um pedido semanal, por exemplo, se for quinzenal, é um tempo maior ainda de que, caso você opte, na hora que você estiver fazendo o seu pedido, por não pedir determinado item, lembre-se, você ficará pelo menos 14 dias sem receber este produto. Por quê? Você vai pedir agora, tem o delay de chegar, e aí você vai pedir na outra semana para chegar na outra. Então, provavelmente um item que você não pedir nessa, você ficará 14 dias sem receber este produto em loja. Se você ainda for de quinzenal, você ficará ainda mais tempo. Portanto, muita atenção na hora de fechar esse pedido, principalmente nos itens que você mais tem venda. Esses itens devem estar sempre no estoque de segurança para que você nunca falte eles na hora do movimento operacional e você acabe resultando em perder vendas. Tá? Então, este primeiro passo são quais os indicadores que nós temos que analisar. Agora, nós temos que utilizar como segundo ponto a nossa calculadora de compras, que vai ajudar, principalmente quando você está começando a realizar pedidos na sua operação, a saber a quantidade em reais de quanto deve ser o seu pedido para que você não estoure aí, no caso, o seu CMV mensal, Quando você pede quando você compra muitos produtos num valor muito alto
e ele ficar parado no seu estoque, todo o seu dinheiro que estaria dentro da sua conta, que seria o seu capital de giro, vai estar lá na sua prateleira. E com isso, vem os riscos de estragar, de vencer, de não vender. Então, é muito importante que a nossa compra esteja sempre balanceada na nossa operação. E aí, o que seria essa calculadora de compras? A função dela é estimar a quantidade em reais do pedido que você deve realizar, do pedido que você vai realizar. Obviamente, como tudo que eu estou falando aqui para vocês, não existe uma precisão de 100% na calculadora quanto ao valor que ela vai te entregar. É uma conta simples, calculando o percentual que você deve pedir versus o seu faturamento. Então, é mais uma base para que você tenha na hora de fechar um pedido, para confirmar se você não está pedindo muito pouco ou se você está pedindo muito acima do que deveria pedir. Para isso, nós utilizamos uma calculadora padrão, né, que é feita pelo próprio Excel, que está disponível no nosso Google Drive, onde nós calculamos em média 25% do seu faturamento para os pedidos de Platilog, 4% para hortifruti. Obviamente que esses valores também podem alterar dependendo da semana, dependendo do mês, dependendo do seu modelo de operação. Mas basicamente nós pegamos os últimos dias de venda, assim como nós usamos para saber quanto vendemos na semana anterior, e colocamos aí em cima do que nós vendemos o percentual de quanto nós devemos comprar para a próxima semana. Lembrando que nós sempre compramos o estoque, vendemos na semana. Compramos o estoque, vendemos na semana. Portanto, saber quanto você vendeu na semana anterior lhe dá uma previsão de quanto você vai vender e quanto que você vai gastar. Então, este valor ele vai ser uma média de quanto deve estar o seu pedido baseado nas suas vendas. E por que ele não é tão exato? Porque em alguns pedidos você vai precisar aumentar um pouquinho o valor quando você, por exemplo, faz uma compra grande de embalagens ou produtos de limpeza. Dessa maneira, provavelmente esse será um dos pedidos mais altos do seu mês. Ou então, se você está numa crescente de vendas, onde dia a dia você vem crescendo, semana a semana, então você vai pedir um pouquinho a mais, já que você está projetando que na próxima semana você terá um aumento de vendas. E em caso de queda de faturamento, você pode inclusive pedir um pouquinho a menos, já que você imagina ou está projetando que seu faturamento vai diminuir na próxima semana. Por que eu falo isso? Toda vez antes de fechar o seu pedido na Platilog, vocês vão se deparar com essa tela, onde ele vai mostrar o peso do produto e o valor do seu produto antes de você confirmar e fechar. Esse valor você verifica com a calculadora se está próximo ou não. Estando próximo, está muito ok. Provavelmente você não vai estar estourando o seu CMV naquele mês. Tá bom? Então, sempre utilize a calculadora antes de fechar algum pedido. Próximo ponto, entendendo as médias. Saber as médias da sua operação é fundamental para que você tenha maior precisão. Nós utilizamos diariamente um caderno de pré-preparo, assim como nós chamamos aqui na Boali, que ele serve basicamente para registrar quais foram os produtos que nós produzimos naquele dia para operar, ou seja, para montar os pratos e vender. Então, tirando as médias desse caderno que você vai preencher todos os dias, você terá uma média do quanto você produz. Se você fizer uma rápida contagem na sua estação de ingredientes, nas geladeiras de preparo, você vai saber o que sobrou do dia anterior, ao que você fez o processo. Subtraindo os itens produzidos pelos itens que restam ainda em estoque, você vai ter a média de saída de produtos na sua operação. Com isso, você começa a entender qual a média de cada item que tem saída na sua loja. Porque isso também é particular, porque cada loja possui uma quantidade, dependendo dos produtos que você mais vende na sua operação. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o tomate. Imagina que a sua unidade ela prepara diariamente 3 kg de tomate. No dia seguinte, quando você faz a contagem inicial, sempre tem em média 1 kg de tomate que sobrou do dia anterior. Isso quer dizer que a sua loja tem em média uma saída de 2 kg de tomate. E por que você precisa saber isso? Vamos imaginar que você vai fazer agora o seu pedido no seu fornecedor de hortifruti.
Se o seu pedido, por exemplo, for um dia sim, um dia não, você vai fazer um pedido com basicamente 2 dias de delay. Então, se o seu pedido for aí, né, a cada 2 dias, sempre que você realizar um pedido, você vai pedir 4 quilos de tomates por pedido, já que ele vai entregar um dia sim, um dia não na sua operação. Como na maioria das situações aqui em São Paulo, em que os fornecedores não entregam no domingo, num pedido de sexta-feira, você vai contabilizar não só 2, como 3 dias, você só vai pedir novamente na segunda, só vai receber novamente na segunda. Então, você vai pedir 6 quilos de tomate, por exemplo. Então, baseado aí nas informações que você tem de entrega do seu fornecedor e a sua média diária de produto, você começa a entender quanto você deve pedir para que você sempre tenha um estoque de segurança na sua operação, mais o que está chegando. Se na contagem antes de fazer o pedido você perceber que aquele produto saiu menos, você diminui, já sabendo, olha, eu tenho tanto de tomate ainda aqui, eu vou pedir só 1 quilo, vou pedir só 2 quilos ao invés de 4, por exemplo, já que eu ainda tenho bastante em estoque, por exemplo. A mesma coisa acontece com as folhas, né? Mais um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar que a sua unidade prepara aí 3 pacotes de folha americana. Os pacotes aqui, em média em São Paulo, são 650 gramas, o que daria mais ou menos aí 50 pacotinhos de 40 gramas. No dia seguinte, vamos imaginar que sempre sobram em média 5 pacotinhos. Isso quer dizer que, se você preparar 3 pacotes de 650 e sempre sobra em média 5 pacotinhos de 40 já porcionados, você utiliza em média 1,8 kg de americana por dia. Isso seriam aproximadamente 3 pacotes. Sendo o seu pedido no fornecedor de hortifruti um dia sim, um dia não, você vai pedir em média 6 pacotes de americana por dia. E na sexta-feira, por exemplo, que você vai ficar aí um delay maior, você vai ter que pedir 9 pacotes, por exemplo, tá? Então, sempre entenda e conheça quais são as suas médias para que você tenha uma base na hora de olhar o que você tem e o que você deve pedir. Mas Douglas, como nós podemos calcular melhor essa média que não seja ali manualmente, por exemplo? Tá? A gente pode calcular através de uma planilha muito simples que você pode deixar na sua loja, né, e trabalhar até de uma maneira mensal com ela, onde você coloca aqui, ó, todos os produtos, tá, que você trabalha, utiliza na sua operação. Qual a quantidade que eles têm por embalagem, tá? E aí, aqui no lado direito, a gente vai ver o que eu tenho em estoque. Você coloca a quantidade. Qual a minha média diária, né? Que você vai usar aí a média sabendo o que você sabe, daquela maneira que eu expliquei para vocês, sabendo o que você produz e o que sobra. E aí você pode colocar um consumo para 3 ou para 2 dias, dependendo do intervalo do seu fornecedor. E aí ele pode te ajudar a calcular aí quanto você precisa, né? Então, se você precisar de um consumo para 2 dias ou para 3 dias, você subtrai aqui da planilha quanto você tem mais o consumo e ele vai te falar quanto em média você deve pedir. Aqui você pode deixar registrado todos os pedidos do mês, inclusive ir acompanhando as oscilações que você teve no pedido, o que vai te ajudar ainda mais a aproximar a quantidade das médias. E lembre-se sempre que essas médias sempre vão oscilar e alterar, dependendo do clima, dependendo de alguma promoção, dependendo da temporada, onde as pessoas intercalam os alimentos, ingredientes que elas querem comer, ainda mais na Boali, que é uma operação com vários SKUs, tá? Então, essa planilha simples, você pode montar da maneira que você achar mais fácil a leitura e apenas ir acompanhando semanalmente os pedidos que você faz. A mesma coisa serve para Platlog. O próprio programa, o próprio site do eSupri vai te ajudar, depois de você estar realizando 2 ou mais pedidos, com as médias que você realiza de cada pedido. Então aqui na coluna depois da unidade, você tem ali uma média onde o próprio eSupri calcula quanto você pede por semana em média ou quinzenal na sua operação. Dessa maneira, se você estiver aumentando muito a quantidade, automaticamente você já deve fazer uma comparação com o próprio sistema e se perguntar por que você está aumentando. O seu estoque baixou, você vendeu muito produto, você quer fazer uma ação futura e aí você se justifica quanto a isso. Tá? Então, no próprio Deguste ele já te apresenta essas médias. Então, cruza essas informações que você tem de contagem e o relatório de vendas. E eu sugiro também que você faça
uma outra planilha de médias para a sua Platlog, onde você vai pegar todos os itens que você compra na Platlog, joga ele numa planilha de Excel, igual está aqui do lado, tá? E aí você coloca as datas do pedido e a quantidade de itens que você pediu. Dessa maneira, você consegue acompanhar semanalmente o que você pediu e o que você não pediu. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos olhar os chips de batata doce. No pedido dia 1 você fez, no pedido na semana dia 8 você não precisou fazer. No dia 15 você pediu, no dia 22 você não pediu. Isso significa que, em média, você pede os chips de batata doce uma semana sim, uma semana não. Caso você precise fazer uma alteração nisso, já é um ponto de atenção para saber por que eu estou precisando pedir mais. Saiu mais chips? Você acompanha no seu relatório de vendas se saiu mais chips. Ou você teve um desperdício, ou você aumentou as suas vendas, né? Ou se você ainda tem muito estoque, você fala, putz, eu não vou precisar pedir ainda na próxima. Tá? Então, você consegue acompanhando aqui com uma planilha desse tipo todas as oscilações que você tem nos seus pedidos e a média das suas quantidades. Por exemplo, se a gente olhar aqui no cream cheese, né, então cada pedido você pede uma caixa. Ó, no dia 1 uma caixa, dia 8 uma caixa, dia 15 uma caixa. No dia 29 você às vezes imaginou, pô, eu acho que vai sair mais cream cheese. Pedi 2 caixas. O que tem que acontecer na próxima se você não teve um aumento de vendas? Não pede. Por quê? Você pediu 2 achando que, por exemplo, ia vender, né? E aí você não aumentou. Então você não pede uma todas as semanas. Por quê? É muito importante você ter atenção e não repetir os pedidos. Muita gente acaba caindo num vício de toda semana eu peço isso, então eu sempre vou pedir. O pedido deve ser feito conforme a necessidade. Então, você deve pedir se você for usar, se você for precisar, tá? A não ser produtos que você tem uma saída muito grande, você fala, não, mesmo se eu pedir um pouquinho mais, ele vai ficar aqui guardado e não vai ficar aqui muito tempo parado, ele já vai ter uma saída mais rápida, tá? Então, você vai acompanhando essas oscilações e sabendo por que está aumentando mais, por que está vendendo menos, por quê? Existe também o fator humano. Não é só a venda que pode interferir nesse pedido. Se a sua equipe, por exemplo, não está bem treinada, é uma equipe nova, que ainda não está com o porcionamento adequado, vamos imaginar que você teve que trocar 3 pessoas da sua operação, ou é uma loja nova, provavelmente o treinamento operacional da equipe ainda não está tão preciso. Portanto, você vai gastar mais produto. Né? Então, através dessas análises, você consegue ter mais precisão e saber se de fato o problema o problema desse aumento, né, está na operação, no desperdício, ou se é um problema bom, que é que as suas vendas estão crescendo. Então, se a sua venda cresce, automaticamente a sua compra cresce proporcionalmente a isso, tá? E não se esqueça, caso ela também tenha um declínio, a sua compra deve acompanhar esse declínio, tá bom? Então, muito importante, e tanto essa planilha da Platlog quanto a de Hortifruti, você pode fazer da maneira mais simples possível que você entenda, tá? A importância aqui é que você leia esses números, esses indicadores, para a hora de tomar decisões. Agora, vamos para o nosso último ponto, que são o nosso estoque de segurança e o CMV. Bom, quando a gente fala de estoque de segurança, é uma quantidade de produtos que você deve ter a mais do que você vende na semana para o caso de uma emergência. Uma emergência de, por exemplo, um atraso do fornecedor, né, alguma coisa que aconteça, um desperdício, né, ou até um aumento de vendas na semana e que você possa aí ter dentro desse estoque quantidade suficiente para suprir essa necessidade. Em média, galera, isso a gente sugere, mas tudo depende do seu modelo de operação. Se você tiver mais dúvidas, você vai entrar em contato com a gente, com a consultoria, para saber sobre isso. Mas em média, você vai ter aí um estoque de 20%, tá, do seu pedido semanal de segurança, né? Então, isso significa que o seu pedido ali é uma média de 6 mil, né? Mais 20% você teria em média R$ 7.200. Esses 1.200 a mais aí de estoque de segurança. Esse estoque também vai variar semanalmente, já que ele vai estar dando giro, a entrada e saída de produtos, tá? E geralmente, quando você faz essa contagem, ele também pode aumentar de quantidade, quando você compra, por exemplo, embalagens, coisas que duram por mais tempo, que são caixas em quantidades maiores, tá? E aí, é muito importante
caso você tenha um aumento de vendas, ele pode consumir um pouco do seu estoque de segurança. Então não se esqueça de repor ele para um próximo pedido, para que você trabalhe sempre com um pouquinho a mais do seu estoque e que ele supra aí uma eventual situação que poderia prejudicar as suas vendas, tá bom? Como eu faço a contagem de estoque para inventário? A importância do inventário você precisa no término do mês saber quanto você começou e quanto você terminou o mês de estoque, para saber exatamente qual o seu CMV. Então você pode utilizar a planilha de contagem no último dia do mês, tá? E aí você vai saber tudo o que você tem na sua loja. E aí, como você fez isso no último dia do mês, ele vai ser o estoque final e também o estoque inicial do próximo mês. Nós temos mais uma planilha lá disponível no Drive, que essa planilha, calcula o seu estoque em reais para você. Lembre-se sempre, né? Não sei qual a data que você está assistindo esse vídeo, mas que os preços na Platlog oscilam dependendo aí de aumento ou diminuição de preço. Portanto, ela deve ser atualizada por você, né, mensalmente. Nós também atualizamos, mas é importante que você verifique se os preços estão atualizados da sua planilha, tá bom? E aí o que você vai fazer? Pegar as quantidades da planilha anterior e passar aqui nessa coluna verde aqui as quantidades dos itens que você tem em loja. Ele vai automaticamente calcular para você em reais quanto que você tem de estoque na sua operação, né? O que é importante aqui? Você saber exatamente esse valor de estoque que você tem, para saber se está muito alto, muito baixo, e também para calcular o seu CMV. Nós temos uma planilha de controle de compras e faturamento, também disponível no nosso Google Drive, onde ela tem a função para que você preencha semanalmente todas as suas compras aqui e lá do lado direito você coloque a quantidade de faturamento que você teve no dia e na semana. Dessa maneira, ele já vai cruzar automaticamente ali naquele campo amarelo, né, te dizendo qual o custo de produto que você teve naquela semana. Então, em média, né, você vai ter o seu custo de produto aí até 35%, é o considerado ok, né? É importante que você mantenha aí o seu custo de produto em torno de 32% a 33%, mas serve para quê? Se você perceber que na primeira semana você teve um valor alto, automaticamente você entende que você vai ter produto em estoque para a próxima semana. Então você baixa o volume um pouco de compras para que eles se equilibrem entre as duas semanas que você pediu na anterior e essa, e você fique dentro da média. Na outra semana, se você pediu pouco e aí você teve um número muito baixo, significa que você consumiu muito produto do seu estoque de segurança. Portanto, aumente um pouquinho o produto, né, a sua compra para o próximo pedido, para balancear isso daqui. O importante é que a média, né, do seu mês todo, que você vai ter aí 4, 5 Platlogs, dependendo de como é que é o encaixe de dias, você esteja nesses 32, 33%. Tá? E o que seria esses 32, 33%? É o CMV? Não. Esse é o CPC. O que é o CPC? É o custo do produto comprado. Ele representa a quantidade do seu faturamento que foi gasto em compras. Tá? O CMV, que nós vamos ver daqui a pouco ali na frente, é outra coisa. O CPC, então, é o custo de produto que você comprou. Se ele estiver muito alto, quais são os possíveis erros aqui? Erro na gestão de compras, você está comprando a mais ou comprando menos. Sobrando produtos, né? Você pode perceber que vai estar sobrando produtos na sua operação se você comprar muito. Faltando produtos, se você começar a perceber muita falta de produtos, provavelmente você está errando nas suas compras e até estragando mais produtos, desperdiçando mais produtos. Então, o CPC é quando você entende quais foram as compras que você teve relacionadas aí ao seu faturamento. O famoso CMV, que muita gente confunde com o CPV, é de fato o custo da mercadoria que foi vendida no mês. Mas qual a diferença, Douglas? O CPC avalia o que você comprou. O CMV te mostra o número do que você vendeu. Porque no mês você vende, só que sempre sobra em estoque coisas que você comprou. Então o CMV ele vai tirar de lado o que sobrou em estoque e vai te dizer exatamente, olha, você vendeu tudo isso de mercadoria. Então, para saber
né, o meu CMV, eu preciso calcular o estoque inicial mais as compras que eu tive no mês menos o estoque final. Então lá no final da planilha a gente tem exatamente esse campo que você está vendo aqui, onde você vai preencher o seu estoque inicial em reais, né, todas as compras que você teve durante a semana e o seu estoque final, que é quando você faz a contagem no último dia do mês. Desta maneira, ele vai calcular aí o seu CMV relacionado ao seu faturamento, tá? Então, o CMV vai te dizer exatamente quanto você gastou de produtos. Então, o CPC vai ser sempre mais alto que o CMV por conta de o CPC representar as compras e, portanto, as compras ficam um pouco em estoque. O CMV, como ele analisa o que de fato você vendeu, ele vai ser um pouco mais baixo, tá? E por conta de que ele vai analisar tirando o estoque, tá? CMV alto. Quais são os erros que eu percebo na minha loja? Pode ser erros operacionais, você colocando a maior quantidade aí de produtos na sua operação. Porcionamento, né? Então ao invés de porcionar a quantidade exata, está indo a mais, tá? Desperdício também vai impactar o seu CMV e até possíveis desvios, né? Um furto de mercadoria ocorrendo dentro da loja vai impactar no seu CMV mais alto também, tá bom? Bom, galera, essa foi a nossa aula de compras de uma maneira rápida e resumida para vocês, apesar de termos aí 30 minutos de aula, mas espero que esclareça as dúvidas e te ajude a comprar melhor na Boali para que você tenha melhores resultados. Até a próxima aula, tchau!